Oi, eu sou a Camila, do Reset Cristão. Se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, o último post que eu postei foi uma meditação com base na música da Gabriela Rocha, que é a música Lugar Secreto. E com base também no Salmos 37, versículos 4 e 5, que diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E aí você pode se perguntar, por que algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas, na verdade, não conseguem se agradar, se deleitar na presença do Senhor, não conseguem ter o seu maior prazer na presença de Deus? Por que será? E se elas não têm o seu maior prazer no Senhor, logo não se concretiza o que está descrito no Salmo 37, versículos 4. Ter os seus desejos do seu coração satisfeitos pelo Senhor. Esse versículo está colocando uma condição, está fazendo uma promessa que Deus satisfará os desejos do nosso coração, porém, está colocando como pré-requisito que nós busquemos, em primeiro lugar, o nosso prazer, acima de tudo, na presença de Deus. E a palavra diz também que aquele que busca, acha. O Senhor falou: buscar-me-eis e me encontrareis quando? Em qualquer momento, em qualquer tempo? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a palavra está dizendo que quem busca, acha. Quem busca, encontra. O problema é que muitas vezes tem muitas pessoas que vão para a igreja com várias motivações, com todas as motivações possíveis, menos a motivação correta, que é encontrar Deus, que é por Jesus. São pessoas que muitas vezes chegam na igreja extremamente carentes, elas querem encontrar pessoas, não querem Jesus. Porque existe esse imaginário de que a igreja é um lugar muito diferenciado do mundo, que nem sempre é verdade. Tem pessoas ali ainda em pecado, pessoas ainda em tratamento, né? A Bíblia diz, a gente costuma dizer que a igreja é um grande hospital, cheio de pessoas doentes, porque afinal Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, para os enfermos, não é? Então as pessoas chegam na igreja com muita expectativa, mas com uma expectativa errada. Uma expectativa de encontrar pessoas que foram muito feridas no mundo, não só em relacionamentos amorosos, mas em amizades, pessoas que vêm de uma família disfuncional. Então elas acham que ali eles vão encontrar uma verdadeira família, perfeita, maravilhosa. Esse seria o cenário ideal, porque nós somos como cristãos, nós somos membros de uma grande família espiritual, família da fé, né? Nós confessamos a mesma fé, somos irmãos em Cristo, somos todos membros de um grande corpo, que é a igreja, sendo Jesus o cabeça desse corpo. Só que na prática, nós estamos lidando com pessoas, e pessoas são falhas. Então existem muitas possibilidades de decepções aí. Eu não estou dizendo que Deus não queira te dar relacionamentos saudáveis. É lógico que Ele quer. Só que uma coisa de cada vez, cada coisa no seu tempo. Ele quer primeiro que você coloque Ele em primeiro lugar. Ele quer que primeiro você aprenda a ter toda a fonte do seu prazer nele. O resto vem depois. O resto é um plus, é a cereja do bolo, mas Jesus é o arroz com feijão, é o pão da vida, ele é o que há de mais importante. Até que você entenda isso, da parte dele, não virá um relacionamento saudável. Essa música da Gabriela Rocha, Lugar Secreto, diz: tudo que eu mais quero é te ver. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu mais quero é te ver. É claro que nós queremos casar, nós queremos ter filhos, nós queremos ter amizades saudáveis, mas deixa eu te falar uma coisa. Vou falar alguma coisa vou te dar uma palavra bem forte agora, remover as escamas dos seus olhos. Pessoas emocionalmente e espiritualmente saudáveis detestam lidar com pessoas carentes. Detestam lidar com pessoas carentes. No início elas podem até ficar animadas, porque tem aquela intensidade, né? A pessoa carente vem, talvez venha muito eufórica, das duas uma. Ou ela vem muito tímida, muito fechada, ou ela vem muito eufórica naquele novo relacionamento. Seja uma nova amizade, seja um relacionamento amoroso.
E aí isso gere um interesse inicial. Porém, ao longo do tempo, a pessoa que é emocionalmente saudável se sente sufocada, se sente sobrecarregada, porque nenhum ser humano é capaz de suprir emocionalmente um outro ser humano. Esse buraco no coração, esse vazio no homem interior, só Jesus é capaz de suprir. E ele nos supre. Como? Através do Espírito Santo. Eu quero que você abra aqui a sua Bíblia. Deixa de preguiça e abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Eu vou ler alguns versículos com você. Diz assim: E eu rogarei ao Pai. Isso aqui é Jesus avisando aos discípulos que ele seria morto e que ele subiria aos céus. Então os discípulos ficam tristes porque se sentem abandonados. Como assim vai morrer? Como assim? O que nós vamos fazer da vida? Então Jesus conta. Jesus acalma eles e diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Quem é consolador? Consolador é o Espírito Santo. É uma das características do Espírito Santo é consolar o nosso coração. Então, ao invés de a gente buscar jogar as nossas expectativas em outras pessoas, em busca de consolo, claro que a gente pode desabafar, né? Quem tem uma amizade saudável, um amigo confiável, de uma pessoa sábia, às vezes a outra pessoa é até usada por Deus para liberar uma palavra de consolo, né? Ela própria, sendo usada pelo Espírito Santo, pode liberar sobre nós uma palavra de consolo. Mas nós não devemos ser dependentes de uma outra pessoa. Porque Jesus morreu por nós, o véu do templo se rasgou, nós temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus, e Ele nos consola, Ele próprio nos consola, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, nós não estamos sozinhos. A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós não estamos mais sozinhos. Se nós estamos nos sentindo sozinhos, aí são emoções, são outros 500. Aí uma outra história. Mas na prática, nós não estamos sozinhos. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Pulando agora para o versículo 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus ainda estava com os discípulos e conversou com eles, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o que ele está dizendo aqui? O Consolador, que é o Espírito Santo, ele também é o nosso guia. Nós não precisamos ficar consultando cartomantes, tarô, feiticeiros, nada disso. Espíritos guia, espíritos desconhecidos guia, não. Porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós temos o nosso auxiliador, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Ele nos guia no caminho da verdade, da palavra de Deus, na vontade que Deus tem para nós. Então, se eu não sei a respeito do meu futuro, eu estou em dúvida, eu estou preocupada a respeito do meu amanhã, então coloco as minhas preocupações, as minhas ansiedades aos pés de Jesus, aos pés de Deus, e eu busco direção nele. E ele me direciona, ele me guia, ele me dá conselhos através do Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui, não vos deixareis órfãos. Se você carrega um espírito de orfandade, talvez você tenha sido como eu, por exemplo. Eu fui criada só pela minha mãe. Eu não tive uma presença de uma figura masculina dentro da minha casa. Então,
No meu consciente, eu não tive problemas com isso ao longo da minha vida, mas lá no inconsciente, eu provavelmente tinha alguma debilidade, alguma deficiência, né, emocional, digamos assim. Eu tenho problemas com a minha mãe desde meus 14, 15 anos de idade, então eu carregava muitas feridas. Eu precisei tratar esses sentimentos, essas lacunas, essas dores no Senhor. A Bíblia diz que eu não sou órfã. Eu não vim ao mundo a passeio, eu não vim ao mundo à toa, ao acaso. Eu fui planejada pelo Senhor. Ele é meu Pai. A minha identidade em Deus precisou ser restaurada, a minha identidade de filha. Ele é o meu Pai. Eu sou filha dele, então eu não estou mais solta no mundo. Eu não estou mais sozinha. Pessoas carentes precisam assumir a sua carência. Precisam assumir para si mesmas e para o Senhor, a fim de transformarem a sua solidão em solitude. Qual é a diferença? Solidão é esse vazio, essa fome de ter outra pessoa por perto, de ter a companhia de outra pessoa. Solitude, a pessoa gosta de estar sozinha, a pessoa gosta da própria companhia. Na solidão, a pessoa não gosta de estar sozinha. Ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada pela sociedade. Então, ela busca ansiosamente por uma outra pessoa. E nisso que ela tem uma fome de pessoas, ela abaixa o critério dela. Ela termina se relacionando com pessoas erradas, pessoas que não tem nada a ver com ela, pessoas que não agregam, que não acrescentam em nada na vida dela. Tanto relacionamentos amorosos quanto amizades, porque ela tem essa fome de pessoa, ela não quer ficar sozinha. Então ela fica com qualquer um, só para não ficar sozinha. Já a solitude é um prazer na própria companhia. E falando do ponto de vista espiritual, a pessoa gosta de ficar na própria companhia porque ela entende que ela não está sozinha. Ela está desfrutando da presença, da companhia do Espírito Santo. Então, a pessoa que antes de se converter ficava conversando com seus próprios botões, ficava conversando na sua própria mente, sozinha, perdida nos seus próprios pensamentos, é uma pessoa que depois de convertida, agora que recebeu o Espírito Santo, sabe, tem consciência que o Espírito Santo mora dentro dela, ela tem um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Então ela conversa não mais consigo mesma o tempo todo, mas ela está o tempo todo em diálogo profundo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai abrindo os olhos do coração e os olhos do entendimento dela, vai revelando os sonhos de Deus para a vida dela. Vai enxergando além do que os olhos podem ver, além do que os olhos naturais podem enxergar. Então, uma pessoa que também tenha nutrida a sua esperança por conta desse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Agora, pessoas que não assumem a sua carência, que isso é um problema, elas distorcem a palavra de Deus. Tem pessoas que assumem que é carente, mas ela diz que a solução é a outra pessoa. É a pessoa que, de fato, dentro dela, ela já assumiu que o problema dela é falta de amizade ou falta de um relacionamento. Ela não assume que a solução para o problema dela é se aprofundar em Jesus, se entregar mais ao seu relacionamento com Jesus. Então, ela termina se conectando com pessoas ou erradas ou no tempo errado. Então, quando elas encontram uma amizade, elas se fecham nessa amizade. Elas se fecham numa redoma de vidro. E a partir do momento que você tem uma amizade profunda, a partir do momento que essa pessoa entra numa amizade profunda, ela esquece Jesus. Para que Jesus? Para que Jesus? Para que eu vou querer Jesus se eu já estou sendo alimentada na minha alma por um outro ser humano? Isso pode acontecer também com um namoro, um relacionamento amoroso. Um namoro, um casamento, a pessoa passa a idolatrar aquele relacionamento e esquece de Jesus, mesmo que ela esteja dentro da igreja. Ela não vê necessidade, não vê interesse, não se sente motivada a se aprofundar no Senhor, a ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, que é o que está sendo dito aqui no Salmo 37, é um relacionamento profundo de intimidade. O deleitar-se na presença de Deus é justamente buscar mais, não é estar mecanicamente
no culto na igreja, nos eventos da igreja, não é isso. Não é isso. Mas quando a pessoa encontra uma amizade ou entra num relacionamento amoroso, sem antes se alimentar de Deus, sem antes conseguir ou aprender a se deleitar no Senhor, ela fica numa redoma de vidro, fechado, e o interesse dela pelo Senhor diminui mais ainda, porque emocionalmente ela já está sendo nutrida por esse ser humano. Então, para que Jesus? Para que Jesus? E a gente não pode colocar... É claro que Deus quer dar relacionamentos saudáveis para nós, mas no tempo certo, primeiro nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor em primeiro lugar, porque se a gente tem uma amizade, ou um namoro, um casamento, antes de colocar o Senhor em primeiro lugar, nós vamos colocar alguém no primeiro lugar. Nós vamos idolatrar alguém, esse relacionamento. E todo relacionamento, todas as bênçãos que o Senhor nos concede, que nós idolatramos, está correndo perigo, porque idolatria é antibíblico. Deus detesta idolatria. Então, uma amizade que é idolatrada está suscetível ao fracasso. Essa amizade pode acabar de uma hora para outra. Um casamento, um namoro que é idolatrado por uma das partes está fadado ao fracasso, está mais vulnerável ao fracasso, aos ataques do inimigo. Por quê? Porque virou uma idolatria. Deus quer quebrar todos os ídolos do nosso coração. Uma carreira que é idolatrada vai nos afastar mais do Senhor. E Deus pode quebrar. Deus pode quebrar, Deus pode tirar tudo que nós idolatramos para nós não nos perdermos dele. Pessoas carentes que não assumem a sua carência, ou assumem uma carência, mas não assumem que a solução para ela é Cristo, elas distorcem a verdade da palavra de Deus. Elas dizem o seguinte: mas Deus nos fez para sermos sociáveis, então nós temos sim que buscar relacionamentos. Sim, é verdade. Mas até a página 2. O que diz a palavra em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, é o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, de quem todo o corpo, a igreja, do qual nós somos membros desse corpo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, de fato, nós como igreja, nós como sociedade, mas especialmente como igreja, nós somos seres sociáveis, sim. É do desejo do Senhor que nós congreguemos, né, para edificação mútua. Cada um de nós tem dons e talentos, e esses dons e talentos não é para nós mesmos. Deus nos dá dons e talentos para nós servirmos ao nosso próximo. Primeiro os domésticos da fé, primeiro os nossos irmãos em Cristo, a nossa família da fé, certo? Então, nessa convivência, nessa sociabilidade, ela não é à toa, ela não é em vão, ela guarda um propósito, que é a edificação mútua, né, a edificação individual e a edificação coletiva desse grande corpo chamado igreja, ok? Mas essas conexões, elas são para serem saudáveis e serem produtivas, segundo o propósito de Deus, elas têm que ser ligadas pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, e não por carência humana. A nossa carência tem que ser suprida em Deus. Em Deus. No tempo certo, Ele nos dará relacionamentos saudáveis. Porque se relacionamentos vierem no tempo errado, é como eu já falei, nós vamos nos fechar nessa outra pessoa, nesse outro ser humano, e vamos deixar Deus para lá. Uma coisa que a gente sempre ouve na igreja é o seguinte: Deus não faz nada ninguém faz nada sozinho. Todo mundo sempre precisa de alguém. Isso é uma verdade até a página 2. Num cenário ideal, é isso, nós vamos caminhar com uma outra pessoa, geralmente com uma pessoa mais madura na fé. Mas isso acontece sempre? Não. Num cenário ideal, você se converte e você deveria ter um discipulador. Só que todas as igrejas têm essa estrutura de discipulado? Não.
Muitas igrejas você se converte e você vai para uma classe de novos convertidos, você vai para uma escola dominical com várias pessoas numa turma, mas você não tem um acompanhamento individual que faz toda a diferença. Ah, quer dizer que o novo convertido precisa de uma babá. Não precisa de uma babá. Mas Jesus disse: ide e fazei discípulos. Discípulo é quem anda junto, é quem anda colado por um tempo. A pessoa que acabou de se converter, ela provavelmente vem cheia de frustrações, cheia de traumas. E muitas vezes ela não vai, até por uma questão de temperamento, ela não vai chegar e se abrir logo de cara para uma liderança, não vai se abrir o coração. Então, o discipulador é uma pessoa que anda de uma forma mais próxima e além de ir orientando na palavra, vai cuidando também das feridas dessa pessoa. Tem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja, mas são leprosas. São leprosas na alma, porque elas não abriram o coração delas para o Senhor, não abriram o coração delas para uma liderança, não abriram o coração delas para uma pessoa mais antiga na fé, ou mais madura na fé, tá? Uma pessoa mais madura na fé nem sempre é a pessoa mais antiga na igreja. Tem pessoas que estão há anos na igreja, 20, 30 anos, que são imaturas, são bebês espirituais, estão bebendo leitinho, deviam estar, como diz a palavra, deviam estar se alimentando de alimento sólido, deviam estar ensinando, mas ainda estão no leitinho. Mas tem pessoas que se convertem e rapidamente elas amadurecem na fé, porque elas se entregam mais ao Senhor, elas investem mais em conhecimento, então elas crescem rápido, elas aceleram rápido. E muitas vezes pessoas que estão na igreja há mais tempo, como leprosas, não aceitam ser dirigidas por essas pessoas que já ultrapassaram, apesar de terem menos tempo de conversão. Então, essas pessoas que são carentes precisam abrir mão do orgulho. Precisam abrir mão do orgulho e entenderem que elas precisam do Senhor. A razão pela qual elas não são cheias da presença de Deus, a razão pela qual elas não são saciadas em Deus é orgulho. Elas precisam reconhecer que sem o Senhor elas não são ninguém. Elas precisam reconhecer que ainda não se entregaram o suficiente, não abriram o baú da alma para o Senhor para serem curadas, para serem tratadas. Só são curadas quem assume que está enfermo. Se você não assumir que você está enfermo, se você quer fazer cena, quer fazer cara de saudável, você vai ser curado de quê? Não tem do que curar, certo? Pessoas que não assumem a sua carência e que a solução está em Cristo, elas não crescem nunca espiritualmente. Os anos passam e elas não crescem espiritualmente. Elas jogam a responsabilidade da espiritualidade delas em outras pessoas. Então elas distorcem o que está na palavra de Gálatas, capítulo 4. Não, Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que está dizendo o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Para quem que é essa mensagem? Essa mensagem é para quem não tem. Essa mensagem é não exatamente para quem está carregando fardo. São para as outras pessoas que estão assistindo um determinado irmão carregando um fardo. Então, esses outros irmãos precisam ajudar esse irmão a carregar os seus fardos. Ok? Não é a pessoa que está com o seu fardo se pendurando nos outros. Não é isso. Essas pessoas que não crescem nunca, porque elas não assumem suas responsabilidades, não assumem suas carências, seus problemas, elas ignoram o versículo 5, que diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Para quem é essa mensagem? Então, tem dois ouvintes aqui, nesse trecho, tem dois ouvintes. No versículo 5 está falando aquele que carrega o fardo. Ei, você aí, não seja abusado. Não seja abusado, não fica se pendurando no pescoço de ninguém porque você tem um fardo.
Assuma seus boletos, assuma as suas responsabilidades, assuma as consequências dos seus atos, porque muitas vezes o fardo que você está carregando não é nenhuma injustiça, não é nenhum infortúnio, é muitas vezes apenas a consequência de um pecado, a consequência de uma decisão mal tomada, a consequência da sua falta de sabedoria, a consequência da sua teimosia, a consequência do seu orgulho. Então esse boleto é seu. Esse boleto é seu. Se é esse o caso, se é consequência, se é uma colheita, e não um infortúnio, uma injustiça, ninguém tem obrigação de te acolher. Ok? Seja responsável, bem-vindo à vida adulta, seja responsável e assuma os seus boletos. Agora, o versículo 2 é para os outros. O que a palavra diz? Para sermos misericordiosos com aqueles que estão passando alguma necessidade, algum infortúnio. Chorai com os que choram. Então, está no mesmo nível de entendimento. Chorais com os que choram. Seja misericordioso com aquele que está passando por algum problema. Então, ajude a levar as cargas uns dos outros. Ok? Percebe a diferença? Percebe a diferença? Deixa eu te falar uma coisa. Alguns anos atrás, eu me converti com 19 anos, me batizei com 20 e passei 10 anos dentro da igreja patinando no superficial, sendo verdinha. Eu parecia uma recém-convertida. 10 anos depois de convertida, eu parecia ainda uma recém-convertida, certo? Então, 10 anos depois, foi quando o Senhor deu start para começar a trabalhar mais profundamente na minha vida, certo? E aí eu tinha passado um ano muito difícil. Em 2014, eu tinha passado um ano muito difícil. Foi um início de grandes tribulações na minha vida. O início de um grande crescimento espiritual começou com uma grande tribulação. Quando foi em 2015, eu estava migrando de uma tribulação para outra. E aí, no intervalo entre uma e outra, eu ajoelhei na minha cama, aos pés da minha cama, e eu clamei ao Senhor para o Senhor colocar no meu caminho uma amiga, porque eu tinha passado todo 2014 sozinha, vivendo essas tribulações, sozinha, sem ter com quem compartilhar tudo que eu estava vivendo. Então, nesse intervalo entre uma tribulação e outra, eu clamei ao Senhor para que o Senhor colocasse no meu caminho uma amiga, não por solidão, não para ir ao cinema, não para ir ao teatro, isso eu faço sozinha, tranquilamente, mas uma amizade que fosse madura em Cristo, que fosse madura espiritualmente, que eu pudesse compartilhar tudo que eu estava vivendo e ela compreendesse tudo. E o Senhor me deu essa amizade? O Senhor levantou essa amiga? Não levantou. Não levantou, isso foi em 2015. Estamos em 2025. Ele não levantou essa pessoa até hoje. Na verdade, eu creio que o Senhor levantou, mas o Senhor não nos apresentou ainda, digamos assim. Fisicamente, eu continuo sozinha. Então, que história é essa de que, ninguém faz nada sozinho? Ninguém faz nada sozinho. Ei, Elias andou muito tempo sozinho. Quando ele foi apresentado a Eliseu, ele já tinha passado por muitas batalhas, sozinho. Muitas pessoas pregam que, Elias achou a última bolacha do pacote, ele achou que estava sozinho. Na verdade, haviam ainda 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Ei, não é isso. Não é isso. É que 7.000 poderiam não ter se dobrado a Baal, mas eles não estavam juntos com Elias. Elias estava assim sozinho, fisicamente sozinho. Eu, Camila, durante todo esse período, há 10 anos, não sou a última bolacha do pacote, eu não sou a única fiel no corpo de Cristo, não sou, mas junto a mim, andando junto comigo, só o Senhor, só o Espírito Santo, ok? Podem haver 7.000 aí no corpo de Cristo que ainda não se dobraram em Baal. Mas cadê essa gente? Cadê esse povo? Estão escondidos em alguma caverna. Ok? Não me foram apresentados ainda. É sobre isso que a gente está falando. Então, muitas vezes o Senhor pode querer te isolar por alguma razão.
João Batista viveu no deserto por muito tempo, até que ele fosse fortalecido, a Bíblia diz até que ele ficasse mais robusto e estivesse pronto para se mostrar a Israel, para começar o início do seu chamado, do seu ministério. Deus pode querer te isolar aí. Você fica absorvendo isso? Não, ninguém faz nada sozinho, tem que colar em alguém. Não, se Deus não levantar alguém para seguir junto comigo, não vou fazer nada, vou ficar aqui. Não, porque sozinho ninguém faz nada. Deixa de ser covarde. Deixa de ser carente, covarde e acomodado. Deus pode querer te isolar e Ele tem algumas razões para isso. Uma das principais razões é tratar as suas carências. Uma das principais razões é para que você encontre nele o seu único abrigo, o seu único escudo, a sua única segurança, o seu único alimento, a sua única satisfação. Porque se você não tiver em Cristo a sua única satisfação, você fica muito vulnerável. Se Ele quiser te promover ministerialmente, você fica muito mais vulnerável aos aplausos, aos elogios, às portas que se abrem, que muitas vezes, que nem sempre você deve entrar. Você fica muito vulnerável a tudo. E fica muito mais vulnerável também às críticas, não tem resistência. Pessoas carentes, elas são muito frágeis emocionalmente, qualquer coisa as ofendem. Deus quer tratar isso, Deus quer restaurar a sua identidade nele, fortalecer a sua identidade nele, Deus quer te dar tutano espiritual. Eu sou uma pessoa que eu já fui extremamente almática. O que é uma pessoa almática? É uma pessoa gerida pela própria alma, gerida pelas próprias emoções. Qualquer coisa gerava estresse, qualquer coisa... eu poderia até não chorar na frente das pessoas, eu nunca fui muito de chorar exatamente, não que eu nunca tenha chorado, mas eu não era muito de chorar, mas qualquer coisa me deixava desequilibrada, se não por fora, por dentro. O cortisol vai lá em cima. Deus quer nos tratar, Deus quer nos dar equilíbrio emocional, Deus quer tratar o nosso temperamento. E Ele faz isso no secreto do nosso quarto. Ele faz isso no secreto com o Senhor. Muitas vezes não faz isso através de outras pessoas. Então, quando o Senhor for o seu tudo, Ele vai te dar as conexões certas. Porque senão você vai colocar essas conexões, mesmo que elas sejam certas, você vai colocar essas conexões num pedestal. Você vai idolatrar uma amizade, você vai idolatrar um namoro, você vai idolatrar um casamento. E tudo que nós levantamos como ídolos no nosso coração estão correndo perigo. Porque Deus vai querer quebrar os ídolos do nosso coração. Certo? Quando você estiver suficientemente suprido por Deus, totalmente curado das suas carências, você vai desejar relacionamentos, mas você não vai ter pressa, você não vai ter fome, você não vai baixar o nível, você não vai baixar o critério, barganhando, relativizando seus princípios, seus valores, só para ter uma amizade, só para ter uma companhia, só para ter um relacionamento amoroso. Não vai. Você vai entender que relacionamentos abençoados por Deus são gerados nele. Ele mesmo conecta pessoas com propósitos específicos. Que são propósitos? Como assim? Conecta pessoas com propósitos específicos. Não é sobre usar pessoas como escada social, nem como escada ministerial. Não é isso. Mas é entender que cada relacionamento tem um propósito específico por Deus nessa conexão. E esse propósito pode não ser o meu benefício próprio. Pode ser pelo benefício da outra pessoa. É sobre não gastar o seu tempo à toa. Não é dizer que relacionamentos são descartáveis, pessoas são descartáveis, você não me serve, tchau. Não é isso. Mas é entender que existe um porquê investir tempo naquela relação. Sabe qual é o meu parâmetro para relacionamentos? É o que está em Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia,
assim o homem ao seu amigo. O ferro afia o ferro. O ferro aperfeiçoa o ferro. Então, relacionamentos saudáveis, relacionamentos gerados por Deus. Um lapida o outro. Não é só no casamento, amizades também. Amizades também, um lapida o outro. Como que um lapida o outro? Havendo liberdade para um confrontar o outro. Tem pessoas que não aceitam ser confrontadas. Pessoas carentes, por que são carentes? Porque não se deixaram suprir pelo Senhor. Então, eles buscam migalhas emocionais em outras pessoas, certo? Então, elas não se deixam evoluir, crescer espiritualmente. Onde esse relacionamento vai parar? Em lugar nenhum. Essas pessoas têm dois tipos de relacionamento. Ou, na maioria das vezes, relacionamentos superficiais, ou relacionamentos mais profundos, que eu já falei aqui, em que a pessoa vive numa redoma de vidro. Quando o relacionamento se aprofunda, ela fica numa redoma de vidro, idolatra o outro e sente que não precisa de Jesus. Entende que não precisa aprofundar o relacionamento dela com Jesus. Não precisa crescer espiritualmente, porque afinal ela já está sendo suprida por um outro ser humano. E aí o que acontece? Se o relacionamento acaba, uma amizade, um relacionamento amoroso, se há um rompimento, se a pessoa falece, se a pessoa se muda, se a pessoa atrai, o que acontece? Ela enfraquece espiritualmente, ela muda de igreja, ela sai da igreja, eventualmente ela pode apostatar. O que é apostatar? O que é apostasia? Apostasia não é simplesmente sair da igreja. Apostasia é mudar suas crenças. A pessoa cria na palavra de Deus, um dia creu na palavra de Deus, e quando a apostasia faz com que ela passe a questionar pontos fundamentais da palavra de Deus. Então ela acreditava que era um livro inspirado por Deus, ela passa a dizer que é um livro escrito por homens, ela passa a questionar a existência de céu e inferno, ela crê no amor de Deus, mas ela não crê mais em Deus como fogo consumidor, como Deus de justiça e de juízo. Ela passa a dizer que Deus não é ruim suficiente para jogar pessoas no inferno. Então, se ela não acredita mais no inferno, ela não acredita mais na necessidade de salvação. Ela passa a adotar pensamentos de outras religiões em que não é necessário morrer para si mesmo, não é necessário abrir mão do orgulho, não é necessário mais reconhecer seus próprios erros, seus pecados. Então ela passa a dizer que ela pode ter uma segunda chance depois de morta, e o que é totalmente antibíblico. O que nós tivermos que resolver, o que nós temos para resolver, nós temos para resolver nessa vida. Enquanto tem sangue correndo nas nossas veias, enquanto nós estamos aqui com essa carcaça funcionando, esse é o nosso livre-arbítrio, esse é a nossa data limite. O Senhor sabe qual é o nosso último dia de vida. E até lá nós temos tempo para resolver o que nós vamos fazer, o que vai acontecer conosco depois que essa carcaça se deteriorar. Depois que nós morrermos, para onde nós vamos? O Senhor nos dá livre-arbítrio para irmos para o céu ou para o inferno. Então você percebe? Você percebe o perigo, o risco que é a responsabilidade diante do Senhor, que é você conviver com uma pessoa carente? O Senhor nos exorta a não colocar ninguém num pedestal, a não idolatrar ninguém, a não criar ídolos no nosso coração, porque só o Senhor é digno de toda adoração, toda honra, todo louvor. Nós não podemos colocar ninguém no lugar de Deus. Ele é o nosso primeiro lugar. Sempre, tem que ser. Mas também é muito perigoso se permitir ser idolatrado. O Senhor vai nos cobrar. O Senhor vai nos cobrar. Se você está numa posição contrária, se você não é a parte dependente emocional, mas você está permitindo que uma pessoa tenha dependência emocional com você, seja numa amizade, relacionamento amoroso, o Senhor vai te cobrar. Vai. O Senhor vai te cobrar. Porque você está se permitindo ser idolatrado ou idolatrada. Você está se permitindo ser posto ou posta no lugar de Deus. Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Então, relacionamento, se você é cristão, cristã, você tem entendimento da palavra, ou você não talvez não tenha nem entendimento suficiente, mas você tem responsabilidade de ter. Porque como cristão você já foi apresentada a palavra de Deus. Então Deus vai te cobrar. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E tem falta de conhecimento por quê? Porque quer, porque é preguiçoso. Porque não foi atrás de conhecimento do Senhor. Não aceitou a exortação do Espírito Santo, puxando a tua orelha, falando, ei, você está se permitindo ser idolatrado, porque quem está com o Senhor exorta, o Senhor chama atenção. O Senhor corrige. O Senhor não quer que nós sejamos entregues ao abismo. Não, à destruição, não. Agora, outro tipo de relacionamento que pessoas carentes, que não são supridas por Deus, são relacionamentos superficiais. São relacionamentos superficiais. São pessoas que buscam, geralmente, um senso de identificação. Então, são pessoas que têm suas carências, suas feridas. Elas vão ter preferência por colar em pessoas que também são carentes e que também têm as suas feridas. Então, fica um combinado, assim, implícito. Eu não te corrijo, eu não te confronto e você não me confronta. Eu não te corrijo e você não me corrige. E aí, ficam duas pessoas feridas que não crescem juntas. Uma lambe a ferida da outra. Ai, eu te entendo. Ai, aconteceu isso com você? Ai, eu sei como é que é. Ai, como é horrível, né? Ai, eu sei como é que é. Uma lambe a ferida da outra. O tempo passa 1, 2, 3, 10 anos, elas não cresceram. Não amadureceram. Quando eu percebo isso, quando eu percebo que uma pessoa não se permite ser confrontada, eu saio do relacionamento. Se o Senhor permitir, é lógico. Porque tá aqui, Provérbios 27, versículo 17. Como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Se Deus promoveu um encontro entre mim e uma determinada pessoa, foi com um determinado propósito. Mas eu e essa outra pessoa temos o livre-arbítrio de aceitar essa amizade, de aceitar esse relacionamento ou não. E esse propósito, como eu já falei, pode ser que não seja para o meu benefício pessoal, pode ser que seja para o benefício pessoal da outra pessoa. Pode o Senhor me colocando num lugar de brecha para ajudar essa outra pessoa. Mas resta saber se essa pessoa vai querer ser ajudada. Então percebe que não tem nada a ver com posição, status ministerial ou social, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Certo? Pessoas que não se permitam ser confrontadas, eu saio. Porque não faz sentido. Eu preciso ter a liberdade de confrontá-la, do Senhor me entregar uma palavra a respeito dela, e eu ter a liberdade para falar, olha, Deus me fala isso, Deus está mostrando isso a teu respeito, preciso te entregar essa palavra. Se essa pessoa se fecha, se o Senhor permitir, eu saio desse relacionamento. Eu saio, porque não vai dar em nada. Os anos vão se passar e não haverá crescimento, porque a pessoa não se deixa edificar. Relacionamento é edificação mútua. Assim como eu também preciso me sentir à vontade e deixar outra pessoa à vontade para também me exortar, para também me entregar uma palavra, para também me corrigir. Tô falando que não é uma pessoa aleatória, tá? Tô falando de uma pessoa que o Senhor, eu veja, eu entenda, tenha a confirmação do Senhor, que foi um relacionamento, um encontro gerado por Deus. Não é que você ficar aceitando qualquer um, enfiando o dedo na minha cara e dizendo, ei, você tá errado nisso, naquilo, você não aceita crítica. Não, porque tem gente, o diabo também levanta pessoas para levantar o dedo e criticar. Nós precisamos ter o discernimento, crescer no Senhor, buscar discernimento de Deus e entender quando determinada pessoa está sendo usada pelo diabo, por um espírito de acusação do inferno,
com o propósito de abater minha alma, com o propósito de me descredibilizar, com o propósito de me descredenciar. E quando é o próprio Senhor que está levantando alguém para entregar para mim uma palavra de edificação, uma palavra para me lapidar, uma palavra para me exortar, para me afiar. Certo? Jesus só se relacionava por propósito. Jesus sabia, tinha consciência que o tempo dele nessa terra seria muito curto. Então, mesmo quando ele ia jantar na casa de alguém, ele nunca jogava a conversa fora a troco de nada. Era sempre com o propósito de apresentar as boas novas. Era sempre com o propósito de reconectar as pessoas com o Pai. Sempre. Então, ele nunca tinha relacionamentos em vão, à toa, só para jogar a conversa fora. A gente precisa ter isso em mente. Certo? Agora, para concluir esse vídeo que ficou muito mais longo do que eu imaginava, falando agora sobre relacionamentos amorosos. Sabe aquele crush que não é cristão? Se você namora alguém que não é cristão, que não é cristã, preste atenção. Na maioria das vezes, a pessoa que não é cristã não está interessada em Jesus. Ela está interessada em você. Ela está interessada em pessoas. Então, se for da vontade de Deus que vocês estejam juntos, sossega o seu facho. Sossega o seu facho. Se for da vontade de Deus, genuinamente, que vocês tenham alguma coisa, tenham um relacionamento, lembrando que cristão não se relaciona para passar o tempo. Cristão se relaciona com o propósito do casamento. Se for da vontade de Deus que haja um casamento entre vocês, você sossega o seu facho. Espera Deus fazer a obra na vida dessa pessoa. Luz e trevas não se misturam. A pessoa não cristã, na massacrante maioria das vezes, não quer nada com Jesus. Ela quer você, tão somente você. Nós somos chamados a sermos luz na escuridão. Luz na escuridão. Como que nós somos luz? Como que nós iluminamos? Não por nós mesmos. Nós absorvemos a luz de Cristo, nós apontamos para a verdadeira luz que é Cristo, mas essa pessoa quer idolatrar você e te ter como a luz da vida dela, que é completamente diferente. Nós precisamos apontar para Cristo. Precisamos apontar para Cristo. E é muito mais fácil essa pessoa que está em trevas te puxar do que você puxar ela. Então, sossega o seu facho, deixa o Senhor fazer uma obra na vida dela. Veja os frutos de uma conversão verdadeira, genuína, para só então, quem sabe, ok?